Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, quero convidar você a meditar comigo numa porção da palavra de Deus e pensar sobre o tema o silêncio de Deus. Para isso, nós vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Queridos, durante muitos anos da minha vida, principalmente no período que eu estava iniciando meus estudos na Faculdade Teológica Presbiteriana Independente, eu fui professor da classe de crianças entre 4 até 11 anos. E foram 3 anos maravilhosos na minha vida, pois a criança verdadeiramente, ela fala o que pensa, ela quer entender claramente o que foi dito e ela não tem vergonha em perguntar. E eu me lembro naqueles idos lá do final dos anos 70, começo dos anos 80, as Bíblias mais antigas, elas dividiam o Antigo Testamento no Novo Testamento com 4, 5 páginas em branco. Aí, em seguida, vinha uma página escrita o Novo Testamento e começava o Evangelho segundo o que Mateus relata. E as crianças tinham uma curiosidade muito grande em saber por que haviam essas páginas em branco. Algumas delas ainda perguntavam, é para fazer anotação? E na realidade não. Naquele tempo, essas páginas simbolizavam o período que nós chamamos na teologia de período interbíblico, que é o período na qual Deus ficou em silêncio e não usou nenhum profeta para trazer nenhuma mensagem ao seu povo durante 400 a 450 anos. O último profeta que Deus usou foi o profeta Malaquias. No período pós-exílio, o templo já tinha sido reconstruído, contudo, o povo de Deus andava em caminhos tortuosos devido a muita mistura acontecida no período do cativeiro na Babilônia. O povo de Deus se perdeu e a profecia veio para trazer ao povo a consciência e o entendimento que Deus não estava se agradando da forma que o povo estava vivendo e da forma que o povo estava celebrando os cultos ao Senhor nosso Deus. Havia muita mistura. E esta foi a última mensagem de Deus. E entendo eu que houve
um certo movimento depois desta mensagem. E durante esse período de 400 a 450 anos de silêncio de Deus, não significa que Deus não estava agindo e trabalhando. O próprio Senhor Jesus, quando foi arguido pelos fariseus em relação a trabalhar e trabalhar no sábado, ele mesmo vai dizer no Evangelho segundo o que João relata, capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, esse período interbíblico, esse período de silêncio completo, total de Deus, sem usar um único profeta, foi o momento onde Deus estava trabalhando em silêncio. Como? Foi o momento onde os persas, onde os gregos e onde os romanos governaram o mundo conhecido. Foi através dos persas que o povo de Judá também foi espalhado pelo mundo inteiro. E assim, várias sinagogas passaram a existir. Foi o momento em que os gregos, com todo o seu conhecimento e sabedoria, ensinaram o mundo antigo todo uma só língua que podemos chamar de oficial, que é o grego koine, o grego falado por todas as pessoas, não o grego erudito. E foi os romanos que ampliaram de uma maneira gigantesca o desenvolvimento do transporte marítimo da época. Os romanos criaram várias estradas e, na sua grande maioria, pavimentada, fizeram grandes construções, contribuíram muito para que o Messias fosse revelado. E 400 ou 450 anos depois que tudo isso aconteceu, Deus então quebra esse silêncio, levantando aquele que o próprio Senhor Jesus chamou de maior entre todos os profetas, João o Batista. Quando este apareceu e começou a pregar, a preparar o caminho do Messias. E a mensagem de João o Batista era: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, meus irmãos, quando nós falamos do silêncio de Deus, não significa que Deus não está trabalhando e operando para o nosso bem. A Bíblia nos diz que lá no passado Deus usou profetas. Hoje Deus usa o seu povo, a sua igreja, para, através da Bíblia Sagrada, transmitir tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Pois Jesus é o começo e o fim, o alfa e o ômega de todas as coisas. Eu, particularmente, sou defensor que Deus, Ele sempre fala conosco, mas muitas vezes, por situações que estamos vivendo, sejam elas
quais forem, o nosso interior, o nosso intelecto está tão absorvido, conturbado, ansioso, preocupado, que não conseguimos discernir o falar de Deus. Mas também sou defensor que em Jesus, pelo Espírito Santo, Deus hoje usa várias coisas para nos lembrar a sua palavra. Quantas vezes eu passando por uma avenida e vendo um outdoor e lendo, me veio um texto bíblico e imediatamente a resposta de Deus. Quantas vezes eu assistindo a um filme, a um documentário, uma frase me fez recordar daquilo que Deus falou e respondeu à minha inquietação. Quantas vezes num bate-papo com um irmão houve esclarecimento daquilo que Deus estava fazendo. Então eu quero te dizer que Deus hoje fala a todos nós. E se muitas vezes nós sentimos que Ele está em silêncio, não se engane, Ele está falando. É que talvez os nossos ouvidos espirituais não estejam aquilatados, não estejam prontos, preparados para entender. Mas nós hemos de entender, porque o próprio Senhor diz que Ele não deixa os seus em confusão. E eu quero encerrar esta reflexão lendo alguns tópicos, algumas frases de um sermão que eu escrevi no dia 8 de dezembro de 2023, que fala do silêncio de Deus, do secreto, do trabalhar de Deus por nossas vidas. Eu sei que esse vídeo já está indo para 13 minutos, mas eu peço mais alguns minutos de compreensão e peço que você ouça com o ouvido da fé. É no silêncio de Deus que nós descobrimos o eterno peso de glória. É no silêncio de Deus que as recompensas são alcançadas. É no silêncio de Deus que a escuridão acaba e vemos tudo como verdadeiramente é. É no segredo de Deus, no silêncio de Deus, que alcançamos a verdadeira justiça. É no silêncio de Deus que a oferta silenciosa sobe como um incenso suave e agradável a Ele. É no secreto e no silêncio de Deus que as correntes são quebradas, a cura é ministrada e as lágrimas são enxugadas. É no secreto e no silêncio de Deus que Ele escreve uma nova história em nossas vidas. É no secreto e no silêncio de Deus que as nossas raízes alcançam o mais profundo para termos firmeza e sustentação no meio da aflição. É no secreto e no silêncio de Deus que ganhamos a nossa família para Deus. Que Deus abençoe o início da sua semana. E esta semana é a última do mês de abril. E ao iniciar-se o mês de maio, no silêncio de Deus,
você alcance a sua vitória. Paz e bem a todos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até a próxima reflexão, se Deus assim o permitir.